Olá, galera. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do assunto mais importante de física do ano. Há quem diga que o assunto de física mais importante é ondas, mas a verdade é que o Enem tem cobrado cada vez menos ondas e tem mantido a frequência de cobrança desse assuntinho da aula de hoje, que é eletrodinâmica. Eu também nem preciso dizer o quão relevante é isso daqui para a UERJ. É por esse motivo, por causa da UERJ, que a gente dá eletrodinâmica antes de eletrostática, que é um assunto que a gente vai ver depois. Porque, cronologicamente, na ciência, primeiro estudou-se a chamada eletrostática, depois que foi estudada a eletrodinâmica. Então, por que a gente estuda primeiro eletrodinâmica, contrariando aí a cronologia do universo? Por causa da UERJ. Porque esse assunto é muito importante. Nós sabemos como é que vai ficar o futuro da UERJ, primeiro e segundo aqui, quando teremos, mas não importa. Para a UERJ, ou para o Enem, ou até mesmo para o exame discursivo da UERJ, caso alguém queira PUC, enfim, praticamente qualquer vestibular do Brasil vai levar eletrodinâmica no coração como uma das mais relevantes de física. E hoje é a nossa primeira aula, uma aula que vai se dividir em 3 partes. A aula de hoje vai ter a junção de 2 capítulos, depois a gente vai ter as famosas associações de resistores e, por fim, outras nuances dentro da eletrodinâmica que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui de início eu quero pensar com você sobre esse nome eletrodinâmica. Primeira partezinha, eletro, está associada ao elétron. Elétron que já é conhecido de vocês lá da química, mas aqui também vai ser objeto de estudo. E a segunda parte, que é a mais importante para diferenciar daquela eletrostática que eu citei para vocês. Eletrostática, galera, estuda o elétron parado. Só que aqui é eletrodinâmica, ou seja, o elétron vai estar se movimentando. Só que para isso a gente precisa dar uma pequena lembrança em algo que a gente já estudou lá na química, que é a estrutura simplificada da matéria. Vocês viram lá dentro de toda a atomística, todas as características de um átomo, caráter metálico, eletronegatividade, enfim, várias coisas que estão associadas a propriedades do átomo. Só que para nós aqui eu quero apenas que a gente tenha consciência de que o modelo atômico que nós usaremos dentro da física clássica será o modelo planetário. O modelo planetário tem no seu núcleo 2 tipos diferentes de partículas. Uma delas representada por um sinal de positivo, chamada de próton. E junto do próton, ali naquele núcleo, nós temos o nêutron. Nêutron representado por esse sinalzinho de 0 com risco. E orbitando ao redor desse núcleo, nós temos na eletrosfera, nessa esfera ao redor do núcleo, orbitando aquele que é o mais importante da nossa aula de hoje, que é o elétron, representado com esse negativozinho aí. Agora, por que o próton tem esse mais, o nêutron tem esse 0 e o elétron tem esse negativo? É porque, na verdade, esses símbolos aqui representam com relação a uma característica muito importante chamada carga elétrica. Carga elétrica que, se você me perguntar o que ela é, eu não vou saber te responder. Ninguém do planeta vai saber te responder o que é essa carga elétrica. Então, por que a gente estuda ela? Porque, na verdade, galera, a carga elétrica nada mais é do que uma propriedade observada em prótons e elétrons, mas não em nêutrons. Ela é uma propriedade observável. A gente vê que quando colocado em um certo cenário, que a gente ainda vai estudar no final de eletrostática, lá naquele cenário, a gente vê um comportamento antagônico entre 2 partículas e um comportamento apático da outra partícula. Quais são as 2 partículas que têm comportamentos antagônicos? O próton e o elétron. E qual é aquela que é apática a situação? É o nêutron. Então, próton e elétron, por terem comportamentos antagônicos, são representados aí por símbolos opostos. Podia ser branco e preto, bonito e feio, dia e noite, mas aqui a gente representa por positivo para o próton e negativo para o elétron. E o nêutron, ele é justamente neutro, ele não sofre nenhum tipo de interferência. Então foi dito que carga elétrica é uma propriedade
E é uma propriedade que é vista de maneira antagônica em prótons e elétrons, mas que não é observada em nêutrons. Simplesmente isso. O que é a carga elétrica? Eu não sei, mas a gente consegue usar e muito a carga elétrica. Tanto que, para a gente poder ver como que as coisas se comportam no nosso dia a dia, por exemplo, luz acesa, por exemplo, televisão ligada, por exemplo, internet funcionando e qualquer tipo de comunicação remota que a gente tanto está usando na quarentena, a gente precisa, galera, entender que cada partículazinha dessa tem uma quantidade dessa carga elétrica. E quanto que é essa carga elétrica? Ela é uma subdivisão da unidade de carga elétrica estabelecida pelo cientista Coulomb. O Coulomb pegou uma gota de óleo, encheu ela de várias partículas carregadas e depois foi particionando, até que no final, através de contas, ele chegou a um valor de quanto valeria uma única partícula presente naquela gota de óleo. Aquela única partícula, no final das contas, foi um próton. Um próton que nada mais é do que aquele tão conhecido lá do ácido de Arrhenius, que é o H+. Lembra que o ácido, quando colocado em solução aquosa, libera um H+? O que é um H+? É um hidrogênio, que normalmente tem um próton e um elétron. Quando você faz esse elétron se perder, o hidrogênio vira apenas um próton. Então, quanto é a carga desse único próton aí, desse H+? Essa carga é o que foi chamada de carga elementar, desenvolvida pelo Coulomb, num valor que é uma subdivisão do 1 Coulomb. Podia ser 0,5? Podia. Podia ser 0,25? Podia. Podia ser 0,1? Podia. Mas o valor descoberto foi o maravilhoso 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Preciso gravar esse número? Absolutamente não. O cara vai te fornecer isso na prova. Ou no máximo, numa questão completamente atípica, porque eu nunca vi isso ser cobrado, o cara te daria os valores para você descobrir quanto vale o Ezinho. Mas, na verdade, o cara vai te dar se você precisar usar. Tudo bem? E aí, um último comentário é que esse ele serve tanto para o próton quanto para o elétron, porque essa é a carga elementar. É a menor quantidade de carga elétrica possível na natureza. E ela tem o mesmo valor tanto para o elétron quanto para o próton, só que com sinais contrários, o próton positivo e o elétron negativo. Então, é o que eu coloquei aqui no finalzinho do nosso quadro. No finalzinho do nosso quadro, eu coloquei que o próton tem uma carga que é mais E, enquanto que o elétron tem uma carga de menos E. Tudo bem? Então é o mesmo valor, mas com sinais opostos só por causa dos comportamentos desses dois corpos aí. Tudo bem?